Bom dia, bom dia. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Todo mundo bem? E aí, Rê? A cara da Rê. Acordei meio cedo hoje. Tá fazendo download ainda, mas vai chegar. Pessoal, bom dia. Voltamos de férias, né? Acabou? Tem que acabar, né? O Hugo tava todo meu sonho falando assim, pô, igual Perequê. Aí, há muitas línguas que falamos lá. Muito maneiro, lugar muito bonito. De férias, né? Tava igual o Adriano, só, ó, vinhozinho, rodando, ó. Olha, é ou não é, Adriano? Dá igual o Adriano, vinho biricutico, lugarzinho frio, fundir. Ficar pertinho, né? Frio, você quer ficar pertinho. Mais uns 3 dias na Suíça, acho que eu voltava de lá com um filho. No ventre, tá zoando. Lugarzinho assim, né? Frio e tal. Fundizinho, vinho, bom demais. Bia. Remédio tá em dia, só pra saber assim. Mas vamos lá. Muito maneiro. Teve um certo momento ali na viagem, né? Que me trouxe alguns pensamentos, que foi, né, o de hoje, assim, foi mais algumas observações, uns pensamentos que eu tive quando a gente passou uns dias ali em Roma. A gente passou alguns dias em Roma e, historicamente, a gente sabe qual é, né, o que Roma mais ou menos ali rola, o que tem a ver com a nossa fé e tudo, as igrejas. A gente visitou ali várias igrejas, né? Roma está para a igreja, assim como Volta Redonda está para a farmácia. Tem muita igreja, e troças, e só a igreja grandona, parada maneira e tal. E a gente visitou ali algumas igrejas, a gente foi ao Vaticano, né? Vaticano ali, nossa, que lugar espetacular, bonito demais. E visitamos ali as igrejas, construções enormes, um nível de luxo assim surreal, um nível de luxo e de riqueza e demonstração de riqueza assim, inacreditável. Ouro, dá pregar ali na Basílica de São Pedro, que é até mais santo naquele lugar lá, e muito doido, igrejaças, grandar, muito luxo mesmo, assim, um nível de luxo absurdo, muita riqueza, muito ouro, Inxalá. E, cara, um negócio assim surreal, a demonstração assim da riqueza e do luxo é assim surreal. E, claro, abismado com aquela beleza toda, porém em alguns momentos eu fiquei pensando assim, que doideira, mano, que parada colossal, que negócio gigante aqui. E aí, de repente, algumas partes da história, assim, na minha cabeça, passava assim, rapidamente, e chegava ali naquele momento onde que eu estava, sabe? Aqueles templos, aquele lugar, aquilo tudo que eu estava vendo, a história se desenvolvendo e chegando ali, naquele presente momento que eu estava ali. E por alguns momentos eu quero explorar isso melhor, mas em alguns momentos eu pensava assim, caramba, aonde que está o meu coração? Isso, na verdade, é a base do que eu quero compartilhar com vocês hoje, que eu quero conversar com vocês hoje. Na verdade, eu quero perguntar para vocês hoje também, que é essa pergunta que vem, onde que está o meu coração, sabe? Isso se desenvolveu a partir dessas perguntas, desenvolveu um pensamento, e por vezes mais reflexivos, por vezes pensando naquilo, e pensamento gerou uma conversa. A gente, no momento da viagem, a gente foi com um casal de amigos, né? A Marcela e o Gustavo lá do Nossa Conexão também foram com a gente. E teve um momento que a gente estava sentado conversando sobre esse assunto, sabe? Sobre esse propósito, sobre esse grande propósito que Cristo deixou, esse ensinamento que Deus deixou, o propósito como um todo, grande propósito. Onde que a gente estava nesse propósito? Onde que a gente se encontra nesse grande propósito, sabe? Na minha cabeça, assim, na ciência a gente sabe que o ser humano, pela ciência, o ser humano nasce, cresce, reproduz e morre, né? É a base aí da ciência. Na minha cabeça, como um cristão, a gente tem alguma coisa no meio do caminho. A gente nasce, cresce, cumpre um propósito
e morre. Na minha cabeça, ou vive eternamente, não sei. O que você entende aí por morte, ou sei lá. Mas a gente nasce, cresce, cumpre um propósito. Desafio você falar, cumpre um propósito sem errar. É muito difícil falar, cumpre um propósito. A gente nasce, cresce, cumpre um propósito e morre. Então, basicamente, na minha cabeça, como um cristão, é isso aí. E por que essas perguntas, né, essas reflexões vinham na minha cabeça? No início todo da história, né, histórico mesmo ali desse início dos templos, havia essa cultura, né, a cultura dos templos, de lugares sagrados, textos sagrados, pessoas sagradas, rituais sagrados, rituais atrás de ritual, método atrás de método, era muito método, muito ritual, muita coisa para alcançar alguma coisa, coisas sagradas que tinha de renca assim mesmo, coisas sagradas demais. E aí Jesus então vem e rompe com essa parada toda. Jesus rompe com tudo isso. Jesus, ele acaba com a cultura dos templos. Jesus, ele acaba com todo esse negócio de coisas sagradas, e ele agora começa a falar sobre uma transformação de entendimento que deveria, teoricamente, romper com essa cultura dos templos, né? Que é totalmente contrária aos princípios deles, de Jesus. E ele então traz agora uma consciência de vida comunitária, uma consciência de pessoas compromissadas umas com as outras, uma consciência de esforço, né? Um ensino sobre o esforço, que a gente se esforça para compartilhar tudo que nós temos na família, compartilhar tudo que Deus pode me dar, tudo que Deus pode me abençoar, é claro, além não só as questões de dinheiro, mas com tudo que o Senhor pode me dar, e a consciência é que nada do que eu tenho, ou tudo o que o Senhor me deu, nada disso pode ser consumido mais na individualidade, tudo agora é feito para compartilhar com a família essa que também tem o seu entendimento estendido, família agora que não se define mais família pelo sangue biológico, e agora o sangue que importa é o sangue de Jesus. A família agora aumentou, o conceito de família também aumentou. E como a gente, teoricamente, também, né, poderia ter entendido tudo errado, Jesus poderia revelar isso num sonho, numa visão, abrir um céu, falar uma parada, mas tudo que exige interpretação, vão surgir várias verdades. Porque cada pessoa que lê a mesma coisa, ou vê a mesma coisa, ou sente a mesma coisa, mas se ela está inserida em um ambiente diferente, uma cultura diferente, uma classe social diferente, uma vida diferente, a percepção dela é diferente, então a verdade dela é outra. Então, tudo que demanda interpretação, geram várias verdades. Um parêntese rápido é justamente um bom norte para a gente ler a própria Bíblia, né? Que o que é crucial, segundo Deus, está muito claro, é preto no branco. O que exige interpretação, interpreta aí e faz o que você achar. E conversa entre um com o outro, entre em consenso, se amem, se conversem, mas isso é muito legal, mas o que é crucial está muito claro. O que é crucial está muito claro. Então, se uma visão ou alguma coisa qualquer, um sonho, poderia gerar múltiplas verdades, Jesus veio para cá. Ele veio para falar assim, eu vou mostrar como que faz. Eu não vou só falar, eu vou ensinar vocês, olha assim, é assim que se vive. E ele foi e viveu dessa forma. É assim que se faz, ele vai lá e faz dessa forma. Ele mostra e ele faz exatamente da forma que a gente precisava de fazer, né? Ele então rompe com essa cultura toda do templo e ele mostra como que tem que ser a cultura de Cristo, como que tem que ser viver. Ele viveu e falou e mostrou como é que faz. Agora é só copiar, sem nenhum trabalho, interpretação, intelecto, não precisa de nada, é só olhar e fazer igual, só copiar. E para que justamente não haja múltiplas interpretações, Jesus acaba com essa cultura do templo, né? Ele tira o showtime e ele começa o family time, vamos dizer assim. Ele começa agora uma outro tipo de cultura que ele implementa, ele vem do céu e se torna homem para mostrar essa parada, faz um baita de um trabalho, um movimento enorme, morre por conta disso, para que a gente aprenda. Beleza. Vida que segue, aí Jesus morre, aí tudo
começa a acontecer, perseguição, tal, a galera continua ali na pegada, tudo é de todo mundo, nada é consumido na individualidade, tudo que é meu é seu, e tudo é nosso, e a família agora se estende pelos que estão cobertos pelo sangue de Jesus, e essa vida comunitária é entendida, e vida que segue, tempo passa, outro ano, outro morre, outro vive, outro vem, vida que segue até que o cristianismo começa a pegar tamanho, até que o cristianismo começa a se tornar dominante. O cristianismo atingiu, então, uma posição de domínio, uma posição de influência, e desde que o cristianismo, então, atinge uma posição de domínio, a galera esquece tudo. Esquece não, né? Que a gente não é bobo, né? A galera quis se fazer desentendido, deixa rolar, e, na minha percepção, começam a sentir o prazer de não serem perseguidos, mas serem admirados, sabe? Serem bajulados, serem admirados. Começam a sentir o gostinho de poder. Agora sou eu que falo o que é bom, o que é ruim. Eu que falo o que é certo, o que não é. Se eu te falar que você está fazendo errado, de repente eu vou carregar o nome de Deus junto. E aí começa a sentir o gosto desse poder, dessa dominância, porque eles perceberam que quando ele falava um negócio, a massa se movia na palavra desses caras. A religião agora, o cristianismo era dominante. E eles começaram na minha percepção, né, sentir um gosto disso aí, começaram a gostar, é bom pra caramba. Eles até falavam que era pro bem, não, é porque como eu conheço, eu vou guiar vocês da melhor forma, mas nada por dentro a gente sabe qual é, que na verdade era um gosto pelo poder danado, e a galera queria manobrar, e voltaram devagarzinho, voltando, até que implantaram novamente a cultura dos templos. Deixaram de lado essa cultura de Cristo, que foi se perdendo, e voltaram a implementar a cultura dos templos. E chamaram isso tudo, né? Voltaram com os rituais, voltaram com os lugares sagrados, voltaram com as pessoas sagradas, voltaram com os movimentos mágicos, as orações mágicas, os óleos sagrados, e chamaram isso de cristianismo. E eu fico pensando, estava ali, olhando assim aquele templo enorme, cheio de luxo, ouro de cima e embaixo, o troço. Eu fico pensando assim, Deus vem ali, Jesus, e me pergunta, para dessa aí, como é que explica para Jesus? Não, isso aqui a gente fez que é a sua casa, isso aqui é a sua casa. Aquele monstro, explicando para Deus que toda a riqueza de um país foi retirada e direcionada para construir templos. Explicando para Jesus que eu empobreci uma nação para manter o luxo de um templo. Eu empobreci todo um povo para que a casa do Senhor se mantenha com luxo. Afinal de contas, é a casa do Senhor. E eu explicando isso para Jesus. Eu fico imaginando Jesus aparecesse ali do meu lado, eu explicando isso para ele. Jesus, esse mesmo Jesus que condenou esse tipo de pensamento. O mesmo Jesus que rompeu com a cultura do luxo. Uma das suas últimas feitos físicos, assim, sei lá, pelo menos do que eu me lembro, foi ele ter quebrado o templo. Fisicamente quebrado o templo. Justificando que a sua ressurreição agora seria a construção do novo modelo de igreja. Agora a sua ressurreição traria a cultura de Cristo, a cultura da família. E ele quebrou fisicamente o templo. Isso, enfim, se desenvolve, cresce, e com o tempo aí os influentes desse meio começam a achar argumentos bíblicos, argumentos que está escrito, para começar a resolver as questões dos elementos da fé, né? Começaram a achar argumentos bíblicos para falar sobre a forma pela qual nós nos organizamos, começaram a mostrar argumentos bíblicos para falar como que o culto deve ser feito, a necessidade de levantar verba, a necessidade de organizar um governo, e argumentos bíblicos para mostrar que existem hierarquias de governo e acessos diferentes ao reino espiritual, acesso diferente a Deus. Existem entre Jesus e a gente um monte de acessos, sabe? Promoções, classificação, e você vai ganhando crachá e vai entrando, e tudo com um argumento bíblico, como se aquilo que Jesus tinha ensinado, de que o acesso era direto, ou que Jesus ensinou que não existe mais mediador,
ou que ele ensinou que ele é o pastor e todo o resto é ovelha, e que Jesus não tem neto, e que Jesus só tem filho, todo mundo é irmão, só existe um pastor, todo mundo, o restante, é ovelha. Tudo isso então começa a ser implementado, forma de governo, da mesma forma que era já na cultura antiga, onde o povo agora tem a mesma ambição, a mesma obsessão, a mesma ideia, e a cultura do templo volta a ser implementada, os sacerdotes, os rituais, e novamente a gente implementa a cultura do templo. Tudo que Jesus quebrou, a gente reconstruiu. Tudo que Jesus, já dizia o Zé Bruno, Jesus rasgou o véu do templo, a gente costurou o véu do templo de volta. A gente reconstruiu tudo que Jesus quebrou. E aí agora muitas pessoas, ao invés de chegarem onde poderiam estar chegando, começaram a se deslumbrar por aquilo que era a jornada e começaram então agora a servir mais a própria religião, servir mais a própria organização, servir mais aos rituais do que ao próprio Deus Altíssimo. E a jornada agora se tornou alvo. E agora a nossa adoração é a organização. A gente não adora mais a Deus, a gente adora agora a organização, a jornada. A gente começa a adorar essa parada. Quem adora Cristo coloca a sua riqueza na família. Quem coloca toda a sua riqueza no templo, cada um tem o seu Senhor. Esse então é o quadro na minha cabeça, sabe? Esse é o pensamento que passou assim na minha mente quando eu estava olhando essas construções gigantes, cheias de luxo e de riqueza e de ouro. E, sabe, eu vi essas construções inteiras, eu pensava em como que Jesus tinha acabado com isso tudo e como que a gente reconstrói essa parada. E olha para onde a gente chegou, Olha os dias de hoje, olha a cultura do templo sendo totalmente implantada de novo e funcionando, e tanta gente seguindo essa cultura dos templos ao invés de seguir a cultura de Cristo, Na minha cabeça a gente literalmente está ignorando tudo que Jesus ensinou, tudo que ele viveu, e principalmente ignorando o sacrifício de Jesus, como se a morte já não valesse mais nada, porque agora tanto faz, estou vivendo na cultura de antes. Essa história toda assim passava na minha cabeça porque era muito bonito, mas ao mesmo tempo eu ficava assim, caramba, quão distante. E aí eu pensei, onde que está o meu coração? Quem que você ama? Quem que é o seu Senhor? Pergunto para vocês também, quem você ama? Quem é o seu Senhor? Aonde que está o seu coração? Porque se eu falar quem você ama, você vai responder Deus? Não responda no automático, não responda essa pergunta de pronto assim. Quem você ama? Deus? Não. Pensa um pouquinho. Eu quero na verdade te ajudar a responder essa pergunta, Biblicamente, segundo Jesus, existe um conceito rápido sobre essa parada, que é quando Jesus chega para Pedro e fala o seguinte: Pedro, tu me amas? Todo mundo conhece essa história. Pedro, tu me amas? Sim. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim. Apacenta as minhas ovelhas. Repetiu-se 3 vezes, a gente conhece a história, tá já, todo mundo sabe de cor. E ponto. Era mais ou menos isso aí que Jesus queria falar só, mais nada. Quem que era Pedro? Era o próximo líder ali da parada. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Existe uma condição básica nessa parada. Eu tento assim, vou tentar entender melhor esse conceito, nessa frase, fazer uma regra da... Como é que é aquele negócio que a gente faz com a matemática? Regra da verdade, negócio assim. Enfim, vamos tentar mexer nessa frase. Pedro, tu me amas? Ama? Oi? Prova real, isso. Sabia que era isso. Prova real dessa frase. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Então é o seguinte, pergunta, você apacenta as ovelhas? Você apacenta ovelhas? Não? Meio básico. É só
refazer a frase. Você apacenta ovelha? Não, então você não me ama. Pedro. Então você não me ama. Apacenta minhas ovelhas se você me ama. Você apacenta? Não, então você não me ama. É meu ter um pouco básico, né? Na verdade, a princípio, como eu falei, era para ser uma pergunta fácil de ser respondida, né? Você ama Deus? Amo. Onde está seu coração? Em Deus, né? E eu quero guiar você um pouco nessa resposta. Por quê? Porque a gente, normalmente, isso é básico, a gente julga igreja ruim e igreja boa, e a gente está além da nossa santidade não fazer isso. A gente entra numa igreja qualquer, viajou, vai ver uma igreja, entrou, saiu e falou, igreja boa. Igreja boa. Aí você entra noutra igreja, sai e fala, igreja ruim. Não tem como, velho, a gente não fazer isso, né? A gente, né, qual é? Todo mundo faz isso. A gente entra e fala, igreja boa, igreja ruim. Então, tipo assim, eu quero tentar aprofundar um pouco mais esse conceito e, né, guiar você nessa resposta. Aonde que está o seu coração? O seu coração está na cultura de Cristo ou o seu coração está na cultura do templo? De repente, você até acredita que está em algum lugar, mas seu coração, ele é enganoso. Então, de repente não está onde você pensa que ele está, né? Eu até trouxe algumas, é como se, queria que você usasse sua imaginação comigo agora, porque efeitos especiais, o Serginho vai colocar no YouTube, os efeitos especiais, mas aqui não tem como. Imagina aquela dinâmicazinha do TikTok, pode crer, que tem um risco aqui, e tem uma parada aqui, aí tem uma pergunta e você fica assim, vamos pra cá, pode crer? Aí eu vou para lá, aí aquelas duas aqui em cima aqui. Eu vou falar algumas frases, eu vou te dar alguns pensamentos, fazer algumas perguntas, e você vê onde que você se encaixa. Seja sincera com a resposta, porque de repente, como eu falei, o coração do homem é enganoso. De repente você acha que você está em uma cultura e não está, né? Por exemplo, só para a gente aquecer, que é o básico, não acontece aqui, mas é o básico. E, por exemplo, você dá dinheiro para a igreja, porque Deus vai te restituir, vai te honrar e vai te multiplicar. Ou você dá dinheiro para a igreja porque você quer ser parte desse propósito e sabe que alimentar ovelhas custa dinheiro. Cultura do templo, cultura de Cristo. Para onde que você realmente, na moral mesmo, quando você dá grana para a igreja, você espera que Deus te honre ou você espera que o seu dinheiro vá mesmo, é para ir embora mesmo? Porque eu estou dando dinheiro mesmo, porque alimentar a ovelha custa grana, porque eu quero fazer parte. Onde que realmente está o seu coração? Você, não no fundinho você dá, tipo assim, não, Deus vai me honrar, vou dar esse dinheiro aqui, Deus vai multiplicar 10 vezes mais. Você julga a igreja como ruim pela qualidade da reunião de domingo? Ou você julga uma igreja ruim quando você percebe que você não cumpre um propósito que Deus espera que você cumpra? Igreja ruim. Para qual lado que você vai? A igreja ruim pelo serviço? Você julga uma igreja boa pela forma que você é servido nas nossas reuniões? Eu sou alimentado, eu sou cheio, eu vou para ser cheio, para ficar cheio, e sou bem servido, sou bem tratado. Ou você julga uma igreja boa quando você consegue exercer o seu serviço e o seu serviço gera frutos naqueles que são de fora? O que é uma igreja boa para você? Aquela que você é servido, você enche, você é cheio, você é bem servido mesmo, bem tratado, você sai de lá cheio, né? Hoje eu saí do culto cheio, hoje você sai de lá vazio. O que é uma igreja boa? Sair cheio ou sair vazio? Pensa aí. Você acha que uma igreja ruim é a que tem um domingo vazio? Ou você julga uma igreja de ruim porque a sua casa está vazia? O que é uma igreja ruim para você? É um domingo vazio? Ou é a sua casa vazia? Ou é a sua conexão vazio? Ou é... O que é ruim? O que é uma igreja ruim? No seu julgamento, né? Qual lado? Qual pergunta? Qual lado que você vai? Quando a igreja é boa quando a reunião está cheiaça de gente? Ou ela é boa quando você consegue, enfim, pregar Jesus para alguém e integrar essa pessoa à família? A reunião está cheia porque você chegou e está bombando? Ou ela está cheia porque você está fazendo discípulos? Está cheia porque você está integrando pessoas à família, está pregando o amor de Deus? A responsabilidade de pregar é do serviço
ou a responsabilidade de pregar é minha, é sua? Na verdade, no final das contas, é uma pergunta só, né? Você é uma igreja boa? Vou falar uma grande verdade aqui agora para vocês. De repente, pode ser que passe despercebido, pode ser que vocês já saibam, mas a verdade é essa aqui, ó. A capela não tem um propósito. Você tem um propósito. A capela não tem um propósito, você tem. Não se pega carona em propósito. Dizer que faz parte de um grupo não te torna participante de um propósito. Dizer que faz parte de uma comunidade não te faz parte de um propósito. Não existe propósito para templo. Deus não habita em templos. Não existe propósito para templo. A capela amanhã pode deixar de existir. Alguma regra, alguma coisa, cavalo do Apocalipse, alguma coisa do tipo, acabou a capela. Amanhã alguém botou outra placa ali, bicicletaria church. Bicicletaria, e aí? Acabou a capela, não tem propósito. Capela não tem propósito. Mas adivinha só, se virar bicicletaria, Deus ainda continua esperando que você cumpra o seu propósito. Cultura do templo ou a cultura de Cristo? Aonde que a gente está inserido, né? Aonde que está o seu coração? Quem é o seu Senhor? Quem que você ama? Biblicamente a gente tem, né? A gente falou sobre João 21. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta minha ovelha. Em Gálatas é muito interessante. Fala o seguinte: a única coisa que importa é a fé expressa em amor. A única coisa. A palavra de Jesus agora, meu mandamento, a minha ordem, meu único mandamento é esse: amar da forma que eu te amei. João 15. E aí? Até mesmo a lei em Gálatas, até mesmo a lei, ela se completa no mandamento de amar. Sabe qual que é o cartão vermelho do evangelho? Cartão vermelho, tipo assim, você pode fazer um monte de coisa? Pode. Você pode tudo. Não tem problema não, mas tem uma parada que é cartão vermelho, mano. É você não compartilhar a sua virtude com aquele que precisa. Mais ou menos assim, eu decidi andar sozinho, decidi ficar fora da comunidade, porque eu acho que a comunidade é a igreja, eu estou na cultura do templo e eu acho que essa galera faz errado, vou ficar sozinho. Beleza. Qual que é o problema de ficar sozinho? É você cair e ninguém te levanta? Essa aí é uma consequência da sua escolha. O problema é seu. Qual que é o problema? O problema é um pequenino do Senhor, um filho de Deus, cair e você não estava lá para levantar ele porque você decidiu andar sozinho. Esse é o cartão vermelho. Esse é o grande perigo, na verdade. Eu não sei. Vocês, muitos aqui são pais, eu não sou, não tenho filho. De repente você, quem sabe, não sei o que acontece. Que a sua isso? Estou brincando. A cara da Bia. Eu não sou pai ainda, mas eu tenho 4 sobrinhos. Eu tenho 4 sobrinhos. São o mais próximo que eu tenho, assim, das crianças da família, sabe? As crianças da família, são os sobrinhos. Vocês que são pais, de repente, entendam até melhor. Imagina alguém fazendo... Eu imagino, né? Eu fico pensando, alguém fazendo mal deliberadamente para um das crianças da família. Eu fico imaginando, você que é pai, o Igor é pai, alguém deliberadamente fazendo mal para o Raul, o cara faz mal. E aí? O que você arruma? Fazendo mal para o seu filho. Depois não adianta dar dinheiro. Adianta te dar dinheiro depois? Te dar um presente? Não adianta cantar canções sobre mim. Não adianta se ajoelhar diante de mim e adorar o meu santo nome. Não adianta fazer 12 horas de adoração à minha bela imagem. Não adianta, mano. Se fizer mal aos meus pequeninos, eu vou descer o cacete, mano. Essa que é a verdade, pô. É isso aí que vai acontecer, pô. Fez mal ao seu filho, mano. Agora é o seguinte, de repente agora você vai entender melhor que eu ainda. Alguém quer honrar você. Qual que é o segredo de honrar você, de fazer você ficar feliz?
Fazer bem ao seu filho, honrar o seu filho. Eu fico pensando assim, se um pequenino de Deus cai, um pequenino de Deus, um filho de Deus cai, um filho de Deus, um que está fora, precisa, um menos favorecido, aquele que não tem acesso, aquele que não tem condição, ou aquele que está distraído, e eu não estava lá para despejar minhas virtudes sobre ele, porque eu decidi andar sozinho, eu acho que isso é um cartão vermelho. Daí vem um pouco da confusão, né? A gente fala que a capela é para os de fora. A capela é para os de fora. Graças a Deus. Ainda bem, tem que ser para os de fora. Ah, mas é para os de fora. Então, será que preciso de eu ir? Será que... Sim, a capela é para os de fora. E é exatamente por isso que eu me esforço muito para sempre estar junto dessa comunidade. Porque ai de mim, brother. Ai de mim, se um de fora precisa de uma provisão de Deus, e essa provisão de Deus era para ser através de mim, e eu não estou pronto para despejar a minha virtude sobre esse de fora. Por isso que a capela é para o de fora, e por isso que eu faço o máximo que eu posso para sempre estar presente, para sempre estar na família, para sempre estar no conexão, para sempre estar junto, sempre estar disponível para todo mundo, porque, mano, ai daqueles que não estiverem disponíveis para um pequenino do Senhor. Eu acho que isso é um cartão vermelho. Isso é a cultura de Cristo. Isso não é a cultura do templo, né? Isso é a cultura de Cristo. Em Mateus 25, depois de um rolê todo que acontece ali, ele fala o seguinte: então, no final das contas, o rei vai dizer o seguinte: bendito... Olha só, vem bendito de meu pai. Sabe que esse negócio até me arrepia. Bendito do meu pai. Bendito vem de bem dizer mesmo, abençoado, sei lá. É mais ou menos Jesus falando: vem, meu pai falou bem de você. Meu pai abençoou você. Nossa, esse negócio é incrível. Vem, bendito do meu pai, morar comigo. Aí, rei, desde a fundação do mundo, a versículo que a gente conhece, basicamente é isso aí. Vem morar comigo por toda a eternidade. Caraca, como que eu consigo alcançar uma parada doida dessa? De Jesus falar que o Pai disse bem de mim, que Ele me abençoou e agora eu vou morar com Ele pela eternidade. Aí ele continua. Por quê? Porque quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive sede, você me deu água. Quando eu estava sem roupa, você me deu de vestir. Eu não tinha casa, você me deu aonde morar. Eu estive doente, vocês não me julgaram e não me afastaram. Eu estive doente, vocês cuidaram de mim. Eu estive preso e vocês foram me visitar. Uma observação rápida. Eu estive preso, vocês não foram para provar a minha inocência. Olha só que doideira. Vocês não foram para provar a minha inocência, vocês não foram me libertar da cadeia. Vocês foram me visitar. Esse preso aí é culpado, mano. Mas olha só que maneira. Enfim, assunto para outra hora, mas tem um preso culpado que você foi ver ele, e é por isso um dos motivos que você foi bendito do meu pai. Que doideira. Enfim, assunto para outra hora, mas Jesus falando isso aí: eu tive fome, você me deu de comer, eu estava sem casa, você me deu casa. E Jesus falando: mas como? Como assim que a gente que fez essa parada? Quando? Quando que nós fizemos isso? A galera responde: quando que eu fiz isso para Jesus? Você não me é estranho, esse rosto seu, né? Falando com Jesus: você fez The Chosen quando você estava na terra? Se era você? Sua cara é bem familiar, mas na prisão não estou lembrado não. Quando que a gente fez isso aí? Aí que está o grande segredo. Jesus responde então: sempre que você fizer isso para um dos meus pequeninos, para um dos meus irmãos, para minhas irmãs, você faz isso para mim. Por conta disso, o meu pai abençoou vocês, agora você é um bendito do meu pai. Quando você entende que o modelo de Cristo está muito distante dos modelos do templo. Quando você entende que quando você faz para Cristo, quando você faz para um irmão, quando você faz para um de fora, quando você despeja a sua virtude naqueles menos favorecidos,
quando você está junto do que está doente, do que está viúvo, da viúva, do órfão, e despeja suas virtudes, você faz isso para Cristo. O modelo de Cristo ele é sempre expresso na forma que você exerce as suas virtudes para o outro. Muito maneiro. Você lembra aquela vez? Não sei se você lembra. Eu preguei sobre Emaús. E se você pegar para ler algumas coisas na Bíblia, a galera não reconhecia Jesus. Você lembra disso? A galera estava andando com Jesus e não reconhecia Jesus. Aí Jesus aparece no jardim para outra, a outra não reconhece. E a outra aparece, Jesus aparece na casa. Jesus entra na casa, começa a comer na mesa, e a galera não conhece. A gente falou assim, por quê? Será que Jesus estava com outro rosto? Mudou de cara? E na época eu falei assim, não sei. Mas, maneiro, lá no Conexão a gente chegou a uma filosofia, que agora é a filosofia que eu acredito, até você me convencer o contrário disso, e é muito maneiro. Por que ninguém reconhecia Jesus? Olha que maneiro. Será que Jesus mudou o rosto? Será que Jesus mudou a face dele? E, filosoficamente, a gente chegou à conclusão que Jesus não é mais um rosto. Jesus agora, ele está por aí, ó, ele está espalhado. Ele está no jardim, ele está na rua andando contigo, ele está na sua mesa sentado com você. Jesus são vários rostos. Jesus está por aí. Toda vez que você faz alguma coisa com um dos pequeninos do Senhor, você faz isso para Jesus. Você quer ser o bendito de meu Pai? Você quer ser uma igreja boa? Toda a responsabilidade de uma igreja boa ou uma igreja ruim é sua. Porque você é a igreja. E se você é bom, se você é ruim, sabe por quê? Muita gente ainda escolhe viver a cultura do templo, porque no templo é fácil de se esconder. Porque quando existe um propósito no nome da organização, no templo é muito fácil de se esconder. Mas quando você entende que a cultura não é mais essa, é individual, o propósito é seu, a responsabilidade é sua, não tem como mais fugir da face de Cristo. Eu queria deixar então para você essa reflexão. Viva o modelo de Cristo. Viva o modelo da família, o modelo da comunidade. Viva o modelo que Jesus ensinou, não o modelo do templo. Igreja boa, igreja ruim, é a forma que você analisa suas próprias ações. Eu sou uma igreja boa? Você é uma igreja boa? A quem que você ama? Sabe? Quem é o seu Senhor? Quem que você ama? Eu queria deixar um desafio para vocês, um pensamento, sei lá, como que você vai receber isso. Eu queria que você entendesse isso, sabe? Refaça essas perguntas com sinceridade, tipo aqueles testes de perfil. Você responde na moral mesmo e depois você vê qual que deu o seu perfil. O que você é? Aí você fala assim, eu? Caridoso? Eu? Enfim, faz um teste de perfil, tenta fazer essas perguntas, responde na sinceridade e vê. Você está vivendo a cultura do templo ou está vivendo a cultura de Cristo? Sabe? Viva a cultura de Cristo. Descubra onde que o seu coração está. Pratique o modelo de Cristo. Pregue essa semana para alguém de fora. Despeje sua virtude essa semana em alguém de fora. Se esforce para integrar alguém de fora à família essa semana. De repente a igreja está vazia, porque a igreja é a sua casa. De repente a sua casa precisa ter mais gente. De repente o seu conexão precisa ter mais gente. De repente o seu grupo de oração da pracinha precisa ter mais gente. Não porque o número propriamente importa, mas porque discipular importa. Fazer discípulos importa. Isso importa. Eu queria deixar esse desafio para você. Pregue para alguém essa semana. Pregue para alguém essa semana. Participe de uma conexão. Leve alguém para uma conexão. Integre alguém de fora à família. E seja a igreja. Independente se o serviço aqui foi ruim ou foi bom. Eu ajudo no serviço. Eu prego, eu canto, eu ajudo na organização, eu tiro uma foto. E se tudo isso que eu faço está ruim, não deixe de ser igreja pela minha falha. Não deixe de ser igreja porque eu não estou fazendo isso aqui da forma que você acredita que deveria ser feito. Fala comigo, a gente se acerta. Fala com a galera, a gente se acerta. O serviço pouco importa. Mas não deixa de ser igreja
porque eu estou falando no serviço. Seja igreja. Seja igreja. Basicamente, é isso aí que eu queria compartilhar com vocês. E se vocês não se lembram de mais nada do que eu falei, se tudo que eu falei já foi esquecido, assiste de novo. Mas para você não ficar essa semana esperando o Serginho postar, esquecendo de tudo, eu vou dar um resumo da mensagem para você hoje. Tem um resumo aqui que fica em laranja, que eu fico sempre... O laranja é o que eu fico na dúvida, falo ou não falo? Tem 2 resumos, tem um resumo bom e tem um resumo laranja. Vou falar o resumo laranja. Resumo laranja, não seja um bundão. Era isso. Mas beleza. Resumo da mensagem de hoje, para você não sair daqui não entendendo nada. Mas o que eu tenho que fazer então? Resumo, é só isso. Seja igreja. Mais nada. Seja igreja. Seja igreja. Não vá à igreja. Seja igreja. E é só isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Que vocês tenham uma boa semana. Espero que vocês tenham uma boa semana de verdade. Vá no grupo de conexão essa semana, não dá mole. Pregue para alguém essa semana. Integre alguém de fora na família essa semana. Faça esse compromisso com você e analise o seu coração. No mais, uma boa semana para todo mundo. Vamos orar? Deus, eu te agradeço porque o Senhor tem sido bom com a gente. O Senhor é bom o tempo todo, além do que a gente merece, além do que a gente poderia alcançar. O Senhor nos proporciona um caminho que a gente jamais, por conta própria, pelos nossos braços, poderíamos fazer. E o Senhor foi um exemplo, o Senhor nos mostrou como que vive. E a gente, nesse momento, por conta disso mesmo, a gente te pede perdão. Porque a gente deu um passo para trás e por muitas vezes a gente está reconstruindo aquilo que o Senhor quebrou. Que o Senhor nos perdoe, Pai. Graças a Deus existe a sua misericórdia, porque a sua misericórdia, ela é a única causa de nós não sermos consumidos. Muito obrigado pela sua misericórdia. Nos perdoa por conta disso e faça com que a gente entenda sobre ser igreja, sobre tomar a responsabilidade, sobre pregar, sobre participar, sobre estar disponível para os de fora. Em nome de Jesus, isso que eu te peço. Amém? Amém. Bora. Valeu.